Bom, quero conversar um pouco com você hoje sobre o ministério profético. Quando nós olhamos para o exercício do ministério profético na Bíblia, especificamente no Velho Testamento, a primeira pessoa que foi chamada de profeta na Bíblia foi Abraão. Isso está registrado em Gênesis capítulo 20, verso 7. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos então os profetas divididos entre profetas maiores e profetas menores. Os profetas menores são compostos então de 4 profetas e seus respectivos livros. Nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E quando nós falamos em profetas menores, nós devemos lembrar então de alguns, por exemplo, Abacuque, Sofonias, Naum, Malaquias, Zacarias, Amós, Joel. Na verdade, nós temos 12 profetas menores. Qual é a diferença entre profetas maiores e menores? Na verdade, essa nomenclatura, essa denominação, maiores, não significa que eles são maiores do que os profetas que são chamados de menores, e os menores não são verdadeiramente menores do que os maiores. A ideia é simplesmente profetas maiores porque a obra, os livros são maiores do que os outros. Então, nós temos dentro do profetismo de Israel alguns profetas que não escreveram livros que nós tenhamos conhecimento. Por exemplo, Micaías, também Eliseu e Elias. Aliás, Elias foi o grande profeta. E se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos, a partir de uma leitura do Velho Testamento e do Novo Testamento, nós vamos perceber que Elias é o representante dos profetas. Uma coisa que nos chama a atenção também é que os profetas eram chamados de videntes. Por que isto? Porque na verdade os profetas eles tinham o dom de ver, de enxergar. Na verdade, o exercício do ministério profético envolve, na verdade, uma ação sobrenatural, uma ação de Deus na vida do profeta. Segredos eram patentes, eram nus, então, diante dos olhos dos profetas, por causa do dom que Deus, então, os concedeu. Então, veja bem, quando nós olhamos para as Escrituras, devemos lembrar também que o profeta, ele não estava ligado a uma instituição, ele não era ordenado por uma comunidade, simplesmente era o homem que tinha experiência com Deus, o homem que na verdade procurava ter comunhão com Deus e tinha o chamado de Deus para anunciar a palavra de Deus, a vontade de Deus e revelar a palavra do Senhor a pessoas, cidades, nações, reis, sacerdotes e assim por diante. Normalmente, o profeta, ele trazia de Deus para o povo, enquanto o sacerdote fazia o papel de baixo para cima, apresentar o povo a Deus. E o profeta traz de Deus, de cima para baixo, para o povo. É muito interessante porque os profetas no Velho Testamento, nós devemos entender que eles não tinham, digamos assim, uma seguridade salarial, uma seguridade então de uma organização que os mantinham. Eram homens que caminhavam de forma independente e profetizavam de uma forma independente. Um exemplo muito claro disto é o profeta Amós.
Ele disse: eu não sou profeta nem filho de profeta, mas aquilo que o Senhor então me disser, eu falarei à nação de Israel. Ele era um homem do campo, trabalhava no campo, mas aprouve o Senhor que ele profetizasse então ao povo. Nós temos um exemplo muito interessante no profetismo judaico, no profetismo hebreu, é o profeta Jeremias. Jeremias era filho de sacerdote, mas no entanto o Senhor chama Jeremias para confrontar até mesmo o sacerdócio do seu tempo, a prática que as pessoas viviam contrárias à palavra de Deus. Inclusive, Jeremias profetiza o cativeiro babilônico. Ele falou sobre o futuro da sua própria nação. Dentro então do profetismo de Israel, havia os falsos profetas. Se você se lembrar, por exemplo, quando Acabe, rei de Judá, se reúne então com Josafá, rei de Israel, porque Acabe chamou Josafá para ajudá-lo na guerra. E quando Josafá vai, ele pergunta: não tem aqui nenhum profeta que a gente profetize, aliás, que nós venhamos a consultar a Deus para que ele profetize a respeito de nós, a respeito desta guerra, se nós realmente devemos ir à guerra? Josafá costumava consultar o Senhor. E aí Acabe diz que tinha Micaías, mas ele nunca profetizava o que era bem para Acabe, somente mal. Micaías foi chamado, e aí aconteceu então que de fato Micaías profetiza, e o Acabe diz para ele para falar a verdade, se ele deveria ir à guerra ou não. E aconteceu então que Micaías abre a sua boca e ele fala. Ele fala o que haveria de acontecer então na guerra. Porém, os falsos profetas tinham falado coisas boas para Acabe, que ele teria vitória. Porém, Micaías disse: olha, eu vi quando um espírito e outro se apresentaram, esses espíritos se apresentaram diante do Senhor para mostrar como cada um enganaria então você. E um espírito apresentou-se e disse que seria um espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Micaías vai falando para ele, mostrando que na verdade as profecias que tinham vindo antes eram profecias mentirosas. Então nós devemos entender que há muitos que profetizam como produto da própria mente, e outros até profetizam por espíritos enganadores. E há aqueles que realmente profetizam pelo Senhor. É o caso que nós vimos então dos profetas maiores, menores, Eliseu, Elias, o próprio Micaías, Natã, que profetizou e confrontou Davi, confrontou o pecado de Davi. E eu gostaria que a gente tivesse então essa instrução a respeito do profetismo, do exercício do profeta. E aí eu gostaria de fazer um outro vídeo, será um outro momento, que nós falaremos sobre profetas no Novo Testamento. E devemos então depois falar sobre profecias no nosso tempo. Um abraço para você e que Deus abençoe a sua vida.